É muito bom estar aqui com você no início de ano. E nós vamos trazer a palavra que trouxemos no dia 31, ela agora já um tanto mais aplicada. Deus colocou no nosso coração que o ano 2020, em nossa igreja, seria com um foco na família. Minha família sob nova direção. E por isso, no dia 31 de dezembro, nós, então, trouxemos à igreja a pregação bíblica baseada no livro de Ruth. E nós fizemos assim um sobrevoo, porque Ruth tem 4 capítulos, e fazer a exposição de 4 capítulos num único sermão seria bem complicado. Então nós fizemos um sobrevoo, pegando da ponta até o final, pegando a história toda de um modo mais genérico, mas extraindo princípios para a vida da nossa igreja. E então agora eu vou retomar esse tema mais devagar e hoje falando apenas de uma das decisões. Você vai ver que nós precisamos tomar decisões acerca da nossa família. Em primeiro lugar, não sei se você consegue ler aqui, eu estou aqui. Eu tenho uma palavra que é para mim, é de Deus para mim, Gilson Breder, primeiro, para depois ser passada a você. Nada do que ouvirmos aqui, inspirados na palavra de Deus e sob a ajuda, o apoio, não é? A ministração do Espírito Santo é para os irmãos, mas é para mim, é para todos nós. Eu estou aqui sob a misericórdia de Deus para declarar que em 2020 eu quero ver a minha família sob nova direção. Se você tem essa mesma oração, se você tem condição de fazer essa mesma oração, ore comigo e no final fale o seu nome. Vamos lá então? Estou aqui sob a misericórdia de Deus para declarar que em 2020 quero ver a minha família sob nova direção. Deus ouviu e discriminou. Ele percebeu por discriminação cada pessoa. A sua oração, mesmo chegando junto com a minha, foi ouvida pelo Senhor. Sob nova direção, em 2020, significa algumas coisas. Primeiro, estamos em Deus, então diante de Deus, em direção a Deus, e com o poder de Deus, sozinho não, mas com o poder de Deus, eu vou buscar para a minha família alguns alvos preciosos, uma nova rota com novos caminhos, uma nova fase com novos momentos, uma nova postura com novos princípios e uma nova disposição para ser bênção para as nações. Eu e a minha casa abençoando as nações. Amém, meus irmãos? Se você se lembra, Deus estava em família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança para ter comunhão com ele. E Deus o visitava. E Deus estabeleceu no Éden uma família. O projeto de Deus é um projeto familiar. E a família é projeto de Deus feito para dar certo. Quando não dá, a falha é toda nossa. A W. Tozer, um santo de alguns anos atrás, disse: os acertos todos são de Deus e as falhas todas são nossas. Não resta dúvida, meus irmãos, que o casamento, segundo o propósito de Deus, segundo o poder de Deus na sua criação, e contando com a ajuda de Deus, pode e deve ser uma bênção. Mas não é uma bênção para alguns gatos pingados dentro de uma casa, embora seja gostoso viver no ninho de amor. Mas quando Deus chama Adão e Eva, Ele quer que todos o conheçam, porque eles seriam pais de nações. Claro, crescer e multiplicar e encher a terra, todos deveriam crescer em família e desenvolvendo família de Deus, Deus com eles. Pois você sabe a história, o homem falhou e Deus levanta um homem, Abraão, e ele disse: Abraão, eu vou retomar o projeto para o mundo, e eu escolhi você.
E você vai sair do lugar onde você está. Você vai ver novos caminhos, novos rumos que ainda não tem consciência. Você vai, por fé, sair da sua casa, no meio dos seus parentes, porque eu vou enviar você para tomar posse de uma terra e farei de você uma grande nação. E em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Diga, todas as famílias da terra. Diga isso como um batista fervoroso, todas as famílias da terra. Diga lá. A bênção de Deus não é para algumas famílias, mas para todas as famílias da terra. Esse é o propósito. Então, em nome de Jesus, comece esse ano de 2020, pensando e agindo assim, que não importa o cenário em que a sua família está, o que viveu há alguns anos, há algumas décadas, o que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele e que a nossa família seja abençoada e seja uma bênção para as nações. Eu quero que você guarde isso. Não é uma bênção para você, não é uma bênção apenas para a sua cidade, para aqueles que conhecem você, não. Deus chegou até nós através de famílias que foram abençoadoras. Os missionários que pagaram um preço para trazer o evangelho até aqui são exemplo disso. Gente que foi enviada para as nações. Nosso filho, pela misericórdia de Deus, esteve lá no Nepal, enviado às nações. O Rodrigo Petrelli cresceu aqui, foi enviado, está abençoando as nações. Quando que a família Petrelli, quando que a família da Vanessa poderia imaginar, quando viu aqueles 2 bebezinhos, que eles seriam pessoas que Deus usaria para abençoar a terra em confins sem fim, em lugares tão distantes? Eu quero que em nome de Jesus você creia. Você cria uma ambiência de fé no seu coração para crer que a sua família vai abençoar as nações. O seu projeto não é só para ter filhos e dar escolaridade, dar um bom berço, dar uma boa educação, e eles terem filhos e você ter netos e depois bisnetos, e a história fica assim em torno de vocês. Não, não. Não, em nome de Jesus, não. A sua família foi abençoada, ela foi alcançada pela graça de Deus, para que você envie a sua família como testemunho para as nações, em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Quando que alguns mitos da história tinham na sua família a credibilidade que alcançariam as nações? Mas o projeto de Deus é assim, ele é amplo. Então, tenha uma nova rota, uma nova fase de postura e disposição. Rota fala de caminhos, decisões. Fase fala de momentos, porque algumas vezes nós falamos, cara, que momento difícil. Fases da vida, queremos novas fases. Postura significa como você enfrenta as suas lutas. Com que métodos você decide o que é certo, o que é errado. Postura fala da sua posição, tendo em vista que você conhece a palavra de Deus e deve fundamentar a sua vida com base na palavra de Deus. O Brasil cresceu e nós crescemos entendendo que o Brasil é corrupto e isso é assim mesmo, não tem jeito. Se eu não fizer, alguém está fazendo, se eu não ganhar, alguém está ganhando. Essa é uma postura iníqua. Essa não é a postura de um filho de Deus, de um servo de Deus. Nós seremos santos sim, nós seremos pessoas críveis sim, nós seremos honestos sim, em nome de Jesus. E o que Deus espera de mim, de você, da minha casa, da sua casa, é isso, que nós abençoemos a nossa cidade, a nossa nação e até os confins da terra, com uma nova postura, um novo jeito de tomar decisões. Certo, errado é errado, temos a palavra de Deus como fundamento. Amém, meus irmãos? Uma nova disposição. Nós jogamos a toalha, nós nos cansamos, não dá mais. Eu já orei tanto, pau que nasce torto, morre torto. Não, em nome de Jesus. Vimos aqui na tela testemunhos de homens que estavam lá na segurança máxima. Homens que passaram pelo homicídio, tiraram vida de pessoas. Gente que fez muito mal, mas um dia encarcerados se viram livres quando ouviram a palavra do evangelho, porque eles creram na palavra que liberta. Amém, meus irmãos? Essa nova disposição não é aceitar, está ruim, vamos ver o que fica. Não, vamos tomar uma nova disposição, vamos arregaçar as mangas e vamos para cima, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Como que eu vou fazer para colocar a minha família sob novo comando? Primeiro, antes de tudo, quero explicar que nós estamos falando do comando de Deus, obviamente.
Não é, até ano passado eu torcia para um time, agora vou tomar uma nova postura, mudei de time. Não. Nós estamos falando de mudar essas coisas todas para colocá-las sob o comando de Deus. A maneira mais simples de você entender o que é comando é você assumir o volante do seu carro. E de repente você fala, eu não sei para onde ir. Você está no volante do carro da sua família e diz, eu não sei o que fazer. Eu estou sem direção. Aí você olha para o lado e ora e fala, Deus, eu vou sentar aqui no banco do lado. E o Senhor senta no volante e assume a direção da minha vida e da minha família. É isso. Nós estamos falando de novo comando. O comando de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, meus irmãos. Não é a gente ouvir bons conselhos só. Hoje nós estamos no mundo dos mentores, dos coaches. Então, há muito treinamento para isso, mas nós estamos falando de alguém que vai além, alguma coisa que vai além disso. É estar sob o comando de Deus. Eu quero dizer, Deus dirige a minha vida e dirige a minha família. No dia 31, então, nós falamos, para isso nós precisamos tomar decisões. E são 4 que nós queremos propor. Primeiro, reconhecer que eu errei e eu abandonei a Deus. Segundo, voltar imediatamente para Deus. Terceiro, desenvolver uma cultura de honra e de bênção. Quarto, consagrar a minha família para abençoar as nações. 4 decisões. Vamos lê-las juntos, irmãos? Primeiro, nós nos baseamos no livro de Ruth. É uma linda história da providência divina. O livro, se eu pudesse definir, é um livro que fala de uma única família com um propósito único. De modo geral, dizer que Deus entrou com providência e transformou uma família, tornando-a uma bênção geracional única. Por quê? Aqueles que já leram a Bíblia sabem que na descendência do Senhor Jesus há nomes estranhos para nós. Raabe, a prostituta cananeia, se converteu ao Senhor e entrou na família de Deus. Diga glória a Deus. Tem lugar para todo mundo que se arrepende na família de Deus. E ela foi então introduzida nessa família dos hebreus. E na família dos hebreus, outras pessoas assim participaram, como Ruth. O livro de Ruth fala de uma jovem que era moabita, mas entrou na família de Deus. E ela se tornou também descendência. Ela foi ascendente do rei Davi, a quem Deus confiou um reinado para sempre, apontando para a pessoa de Jesus. Você pode imaginar que uma prostituta e uma moabita, e tem outras na Bíblia, não dá tempo de eu falar hoje, pessoas que Deus inseriu na genealogia de Jesus. Leia Mateus, leia Lucas, você vai ver que essas pessoas que não tinham crédito, que não tinham vida religiosa como nós entendemos, debaixo do temor de Deus, foram alcançadas pela soberania do Senhor e foram tornadas pessoas históricas. Essa linha de pensamento nos conduz a uma providência divina, que foi para uma família, o cuidado de uma família, o cuidado de uma nação e o cuidado do mundo todo. Você e eu cremos em Jesus. E quando olhamos para a ascendência, não é? Os ancestrais do Senhor Jesus, vamos encontrar essa moça moabita chamada Ruth. Você pode ver providência divina aí? Em Ruth você vê alguém que servia a Deus, mas se distanciou. E teve a oportunidade de voltar, dar a volta por cima. Em Ruth você tem a oportunidade de ver alguém que não conhecia o Senhor, mas o declarou como seu Deus, deu uma virada e entrou na família de Jesus. Isso é maravilhoso. É a providência de Deus para o povo hebreu e para
todos aqueles a quem Deus ama, porque a salvação do Senhor é para o mundo todo e não só para os judeus. Diga glória a Deus. Quem era essa família? Uma família que viveu no tempo dos juízes. Você lembra da tomada de Canaã? É uma história muito conhecida. Você lembra-se de Davi, mas entre a tomada de Canaã e o Davi tem vários anos se passando. E uma dessas fases, a do judicato, foi a fase dos juízes. Assim que morreu Josué e aqueles que tomaram posse da terra, originais ainda, surgiu uma nova geração. Então, durante um período de 320 anos, os judeus estiveram sob o comando de vários juízes. Quem ensina bem sobre isso é o Philip Breder, não é? Você pode acessar lá a Escola do Discípulo e aprende sobre o livro de Juízes, está tudo lá. Então, para complementar isso aqui, para dar pano de fundo, você estude com Philip Breder. Mas, o que aconteceu? Sobre Juízes, nós vemos aí nos pontos 2 e 3. Era uma geração que não conhecia o Senhor. Juízes 2:10. Cada um fazia o que lhe parecia bem, porque não havia rei. Então, cada um fazia o que era melhor, que era mais conveniente. Não tinha uma direção de um líder. E cada geração era pior do que a anterior. O que acontecia é que eles viviam a síndrome da montanha russa espiritual. Eles pecavam contra o Senhor, partiam para a idolatria, partiam para práticas horríveis diante de Deus. E Deus se irava contra eles por causa do abandono deles. E então, quando eles estavam debaixo do juízo de Deus, eles clamavam e se arrependiam. Deus, tem misericórdia. Nós pecamos, mas tem misericórdia. Lembra-te da tua aliança conosco. E Deus dizia, da minha aliança eu sempre lembrei. O problema é a parte de vocês nessa aliança. Mas Deus, como é extremamente misericordioso e não suporta ver um coração derretido e arrependido, então Deus perdoava o povo e levantava um líder, um juiz. Ele era uma espécie de um quase rei, não é? Porque ele liderava nas questões de costume, nas questões religiosas, nas questões administrativas, gestão, família, tudo isso aí. Mas aquele povo ficava fiel ao Senhor enquanto vivia o juiz, mas quando o juiz morria, então eles iam de novo para o mundanismo, para a idolatria, para práticas pagãs horríveis. E aí, novo ciclo acontecia. Por isso eles repetiam, pecado, juízo, clamor, misericórdia. Enquanto vivia o juiz, aí o povo se mantinha bem. Essa família, a família de Ruth, ela está vivendo nesse contexto, debaixo desse sistema de viver a vida. Quando a coisa aperta, a gente corre para Deus. Mas quando a gente já está aqui mais ou menos, então, aí a gente fica à vontade para fazer o que quer. Será que isso se parece, esse cenário? Ele parece um pouco com o que nós vivemos? Será que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem, olha, o meu Deus é assim. O meu Deus é da seguinte maneira. Então, cada um traça um perfil de um Deus para si próprio. É verdade ou não é? Não é Deus que faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. São os homens que dizem, não, para mim Deus é assim, assim, assim. Outros dizem, não, o meu Deus chama nada a ver. O outro arrota dizendo, que Deus, que balela, que besteira. E então, irmãos, esse cenário, embora tenha uma distância enorme de geografia e cultura, no fundo, o jeito das famílias viverem a vida estava no meio dessa cultura, que quando a coisa apertava, corria para Deus, mas caso contrário, cada um fazia o que era melhor para si. A injustiça, por exemplo, ela galopava. Tomar vantagem, oprimir o pobre, isso era normal. Havia um cenário de pessoas que abusavam do poder. Será que nós vivemos nesses tempos também? Claro, são dias que vivemos em que muitas das práticas que estavam lá estão entre nós também. Essa família viveu assim. Então eu queria mostrar um retrato da família, mas ninguém mandou a fotografia para nós até hoje, não é? Dos membros daquela família. Então eu vou fazer um retrato para você com nomes e significados. Olha o retrato de família. Tem aqui o marido, a esposa, o primeiro filho e o segundo filho, uma família de 4 pessoas. O marido, Elimeleque, significado do seu nome, meu Deus é rei. Noemi, a esposa, graciosa, uma graça que vem da parte de Deus e por isso ela é feliz. Tradução do nome dela pode ser feliz. Malom significa frágil,
é um filho. Ele casou-se com Orfa, uma moabita. E o segundo filho, Quilion, cujo nome significa doente. Você vai ver que esses nomes fazem sentido logo adiante na história. Esse casou-se com Ruth. E depois entram nesta família outras pessoas. A primeira nora, Orfa, o nome dela significa nuca, na parte de trás do pescoço, significando uma pessoa que dá as costas. É uma pessoa obstinada. Segunda nora, chama-se Ruth, que quer dizer amiga fiel. Quem quer ter uma Ruth na vida, levante a mão. Quem já tem uma Ruth na vida, levante a mão. Amém. Que coisa boa, né? Tem um sujeito chamado, é um parente próximo chamado Boaz, que significa pela força e guerreiro valente. Alguém que é nobre, não porque está dentro da família real, mas ele é nobre no seu comportamento, na sua postura de vida. E depois, no fim desse livro, você vai ver que nasce um bebezinho cujo nome é Obed, que significa servo. E Obed será então um parente muito importante na vida do rei Davi. Vamos ler o texto bíblico. E está Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Você não precisa abrir a sua Bíblia, vou projetar na tela. Lendo esses 5 versículos, eu quero que você tenha em mente o seguinte: em tempo de escassez e fome, cuidado com decisões erradas. Percebeu? Quando a coisa está feia, quando a coisa está difícil, cuidado. A gente facilmente toma decisões erradas. Não vou pedir para você levantar a mão, mas se você está vivendo um momento difícil, atenção, porque é uma hora oportuna para você tomar más decisões. Decisões que trarão muita dor e sofrimento para você, para a sua casa e para outras pessoas. Diz o texto assim: na época dos juízes houve fome na terra. Repita, fome na terra. Então tem escassez e fome. Um homem de Belém, note que está grifado, Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Não foi para sempre. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, note o grifo, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Note, uma família pequena de 4 pessoas, marido e mulher, 2 filhos se mudam para Moabe. E lá morre o marido. Então fica a mãe e os 2 filhos. Versículo 4, eles se casaram com mulheres moabitas então. Uma chamada Orfa e outra Ruth. E depois de terem morado por lá quase 10 anos, então uma decisão que trouxe consequências por uma década, quase uma década. Gente, uma década numa família é tempo para chuchu, sim ou não? Uma criança de 8 vira uma pessoa com 18. Uma jovenzinha de 18, uma mulher de 28 anos. Morreram também lá Malom e Quilion. E Noemi agora ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Note que aquela família saiu de um lugar e foi para o outro. São 2 lugares, são 2 realidades. Belém significa casa do pão. Casa do pão. Eu vou abusar, a Bíblia não quer dizer isso, mas eu, para aplicar, vou fazer aqui uma visão escatológica, quer dizer, aliás, alegórica, mas não é literal, não é a Bíblia dizendo que é, mas como Belém representa um lugar onde Deus está com o seu povo, um povo que servia a Deus, então eu posso pensar que hoje eu vivo diante de Deus, de um Deus trino, onde eu tenho convivência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por assim dizer, numa alegoria, numa fantástica alegoria, numa liberdade total, porque a Bíblia não diz que é assim, mas a casa de pão pode me mostrar que o padeiro é Deus, que o pão é o pão vivo que é Jesus, e que o fogo do Espírito Santo está fazendo o cultivo desse pão, está fazendo a fabricação desse pão. Moabe significa filho de seu pai, e aplicado ao filho de Ló com a sua filha. Todo mundo é filho de um pai, sim ou não?
é filho de um pai. Mas no caso de Moabe, se você for estudar lá no livro de Gênesis, você vai ver o quê? Que havia um sujeito chamado Ló, que a Bíblia diz que é justo, mas nem tanto. A Bíblia diz que ele é justo, mas nem tanto. Porque ele decidiu se apartar de Abraão, que era um amigo de Deus, era um tremendo de um intercessor e amigo, para viver em Sodoma e Gomorra, onde a vida lhe pareceu melhor, mais animada e uma boa propensão, um bom sonho para a sua família. Pois bem, você conhece a história de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída. E quando as filhas de Ló viram que o seu pai não poderia ter família, gerações, entre elas combinaram o seguinte: olha, nós vamos dar bebida forte para o nosso pai, ele vai pegar no sono e nós vamos manter relações íntimas com ele. Eu vou fazer isso essa noite, e aí eu vou engravidar do papai, porque nós não temos outro jeito, e nós queremos dar posteridade para ele. E assim foi, uma noite uma, em outra noite outra, e assim nasceram 2 filhos, que foram 2 grandes inimigos de Israel. Olha só. Então, Moabe é um desses caras. E constituiu então uma nação, um povo. E a Ruth era moabita. Então, a origem desse nome diz de um povo que nasceu em condições muito precárias, fora do propósito de Deus. Filho de incesto. Moabe, filho de seu pai, de modo indevido. E então o que acontece? Nós olhamos para Belém, onde aquela família morava, e Moabe. Belém, casa do pão, tem comunhão com Deus, Deus está presente, Deus fala com o seu povo, Deus tem um projeto maravilhoso para o seu povo. Moabe, quem nasceu de incesto. Moabe se tornou um povo terrível, pagão, tinha deuses estranhos. Moloque é um deles, aquele deus de bronze que tinha suas mãos, né? E dentro uma fornalha, aquecida muitas vezes, aquilo fervia, ficava vermelho, e ali criancinhas, bebezinhos eram sacrificados ao som dos tambores e da música para cobrir o grito daquelas crianças. As mulheres moabitas faziam parte de cerimônias cultuais a esses deuses, prostituindo-se. O povo de Israel passou uma terrível situação onde 24.000 pessoas morreram porque estavam com as mulheres moabitas. Então, entre sair de Belém, que é a casa do pão, onde Deus se manifesta, onde eles têm uma relação com Deus, e ir para Moabe, são 2 horizontes muito diferentes. Você concorda comigo, sim ou não? Então, o que acontece? Diante desse cenário, nós vemos o quê? Que houve um erro, houve uma falha, e nós precisamos tomar 4 decisões, e hoje eu vou falar apenas da primeira dela: reconhecer que eu errei e abandonei a Deus. Essa é a primeira decisão que eu quero compartilhar com você hoje. Eu quero reconhecer que eu errei e que eu abandonei a Deus. Quem sabe você está vivendo momentos em que precisa repensar, porque decisões debaixo de pressão são decisões perigosas. Em Belém, casa do pão, então, vamos falar um pouquinho disso e da situação daquela família. Em Belém, que é a casa do pão, faltou o pão. Por quê? Por causa do juízo de Deus. O povo pecava, então Deus os oprimia. Então a nação estava em escassez e em fome. Por quê? Porque Deus havia se esquecido deles, sim ou não? Não. Era a mão pesada de Deus, era juízo de Deus sobre eles. Aquela família estava dentro desse povo, e Deus estava tratando desse povo. Aí é que acontece, nós não ouvimos no texto uma palavra dizendo: então, debaixo desse cenário, Deus disse: Elimeleque, sai da tua terra e vai para o Egito. Ou Elimeleque, sai da tua terra e vai para Moabe. Várias vezes na Bíblia nós vemos Deus dando orientações para as pessoas saírem da sua terra e irem em busca de alimento, porque havia fome na terra. No caso de Elimeleque, não. Elimeleque não era pobre, inclusive, ele tinha posses, tinha terras. Mas diante do cenário, ele diz: olha, aqui na casa do pão, o negócio está difícil, então eu vou buscar uma solução. Ele decide então deixar a casa do pão. E ele pensa: olha, eu vou fazer isso só alguns anos, até as coisas melhorarem.
Mas ele não tinha de Deus uma palavra para isso. E ele pensou sem a direção de um líder, você viu? Cada um decidia conforme o seu coração. Ele buscou o melhor fora da casa do pão, mas encontrou o pior. Olha só a situação dele antes. Tinha um casal, ele era um casal e tinha 2 filhos. Ele tinha sonho então para 3 pessoas, não é? Que era ele e a sua esposa, um casal, e os seus filhos que se casariam, e então ele alimentava sonhos. Quem tem filhos aqui alimenta sonhos, sim ou não? É o normal. Uma família com sonhos, todo mundo tem sonho. E então ele sonhou com isso, mas saiu da casa do pão, saiu da dependência de Deus. E aí ele encontrou-se depois na seguinte situação: ele morreu, seus filhos morreram, e o final da história é, são 3 viúvas e 3 sepulturas. Todo mundo busca a vida, mas eles deram cara com a morte, com a sepultura. 10 anos perdidos, 10 anos de uma falência total. Irmãos, Deus quer tratar conosco. Quando eu for pregar a segunda parte desse sermão, porque são 4, eu vou dizer que no versículo 6, o versículo seguinte, a Ruth ouviu dizer lá em Moabe que Deus voltou a tratar e dar colheita para Israel. Então ela se prepara para voltar. Ela ouviu que Deus voltou a tratar. É isso. O problema, irmãos, é que quando nós estamos debaixo de pressão, quando nós estamos em tempos difíceis, nós tomamos decisões erradas. Agora então, ali atrás você viu que havia uma lupa, olha lá. Há uma lupa, quer dizer, olhando para essa situação e descobrindo no texto o que aconteceu. Mas agora nós vamos partir para uma escada, para uma tomada de posição. Por quê? Com base na Bíblia, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para nós. Nós vamos aprender o quê? Que nem todas as lutas da vida são resultado de pecado. A Bíblia não falou que Elimeleque pecou, especificamente ele. Então tem gente que está em luta, e nós queremos dizer em nome de Jesus, que há profetas que dizem, a sua luta acontece por causa do seu pecado. Não. Um outro personagem bíblico chamado Jó, não pecou contra o Senhor, e passou muitas e grandiosas lutas. Quem se lembra de Jó? Levante a mão. Jó, não é Ló, é Jó. Quem se lembra de José, que recebeu da parte do Senhor sonhos, mas que parece que a cada dia ele piorava e era injustiçado? Quem se lembra da história de José? Levante a mão. Jó e José pecaram para receber juízo divino? Não. Mas Deus permite determinadas circunstâncias em que nós estamos envolvidos. O Brasil sempre teve na sua história pessoas corruptas. Nós sabemos disso lendo a história do Brasil lá de 1500 bolinha. Sempre houve. Mas nós, você e eu, vivemos num tempo ultimamente que foi terrível, porque muitas coisas vieram à tona e nós vimos coisas terríveis. Em decorrência de tanta corrupção, nós vimos hospitais com gente morrendo nos corredores, vimos baixíssimo investimento na escola, e o meu lance não é falar em política, mas todos nós sabemos que sofremos muitas coisas, que não quer dizer que necessariamente a minha família produziu. Não era juízo sobre minha família, mas estamos aí. Então, quando as coisas acontecem, nós precisamos entender que a Bíblia diz que mesmo pessoas boas passam por sofrimento. Se eu não errei, eu vou permanecer na casa do pão. Esse foi o principal problema do Elimeleque. Ele decidiu, vou sair da casa do pão. Eu não. A casa do pão significa para mim a presença de Deus, a presença da minha família, a presença da minha igreja. Eu estou aqui, irmãos, em comunidade. Eu louvo a Deus nessa igreja. E então, se as coisas estão difíceis, eu decido, em nome de Jesus, passar minha vida limpa e ver onde eu errei para eu acertar. Mas se eu não errei, se o Espírito Santo não me mostrou, se não há evidência de que eu tenho errado, as coisas estão difíceis. Com Deus é melhor passar pelas coisas difíceis do que sair daqui e ir para Moabe.
O cara fala assim, estou buscando a Deus, minha vida só piorou, porque eu ouço na televisão esses programas de que deu dízimo, minha vida estourou, ganhou carro, ganhou passagem disso, ganhou aquilo, abriu empresa, tal. Comigo só está dando as coisas para trás, não está nada acontecendo. Não faça isso, porque na casa do pão, você está onde Deus opera, onde Deus está. E a casa de pão não é a igreja, obviamente, mas a igreja faz parte de um povo, de um contexto onde Deus fala. Nós celebramos a Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Aqui nós aprendemos, aqui nós nos convertemos, aqui nós crescemos, aqui nós fazemos missão e enviamos missionários. Ali, vimos na tela, homens transformados pelo poder de Deus, através do ministério da igreja. Tudo isso para nós é casa de pão. A presença de Deus, os atributos de Deus, as palavras de Deus, os estatutos de Deus, a vida generosa de Deus sobre nós. E no contexto da nossa comunidade, começa na minha família. Vem aqui para a minha igreja, vai para o meu trabalho. Se as coisas estão difíceis, eu vou decidir. Eu não vou deixar o meu lugar, porque as coisas estão difíceis. A menos que Deus me dê uma palavra. Se Deus me der uma palavra, eu mudo. Caso contrário, é aqui. Com o sapato furado, é aqui, comendo menos do que eu sempre comi, tendo menos roupa, tendo menos regalia, mas eu não saio da presença do meu Deus, eu vou ficar na casa do pão. Amém, meus irmãos? Tem gente que fala assim, eu saí da igreja porque umas coisas lá me desagradaram. Deixa eu te perguntar um negócio. Na sua casa você sempre foi agradável? Você sempre agradou as pessoas? E as pessoas sempre foram agradáveis a você? Nunca teve problema na sua casa? Você não foi magoado ou ressentido da sua casa? Eu fui, então sai da sua casa. Uai, e na escola? Teve problema na escola? O professor te perseguiu, você não foi bem? Alguém te ressentiu lá, machucou você? Sim, então sai da escola também, uai. Não é verdade? E no seu trabalho? 1000 maravilhas, o lugar que você pediu a Deus, tudo roda direitinho. Não, tem uns problemas, então sai de lá também. A lógica do diabo é, a coisa está feia, sai da casa do pão. Meu irmão, em nome de Jesus, permaneça firme, porque se com Deus está difícil, sem Deus você vai se lascar. Aê! É isso aí. Se eu errei, eu decido reconhecer meus erros e fazer reparação em nome de Jesus. Eu decido me humilhar e recomeçar novamente. Se eu tiver que pedir perdão, vou pedir. Se eu tiver que perdoar, vou oferecer o perdão. Eu decido colocar a minha vida sob o comando de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a postura para nós. É um ano em que nós vamos investir na nossa família como nunca, em nome de Jesus. A igreja está se preparando para isso. Leia o seu boletim e você vai ver que nós vamos lançar, inclusive, pesquisas para entender melhor suas lutas, para poder, o quanto possível, como igreja, tentar atender melhor você. Cursos, ministrações, oportunidades. Nós queremos. Irmãos, depois de Deus, a nossa família é o nosso ninho de amor. Tem pessoas imperfeitas lá? Tem, porque começa comigo. Mas eu quero ser um homem e eu decidi, em nome de Jesus, com a força que Deus me dá, debaixo da palavra de Deus, ser um homem segundo o coração de Deus. Um marido segundo o coração de Deus, um filho segundo o coração de Deus, um parente segundo o coração de Deus, um líder segundo o coração de Deus, um cidadão segundo o coração de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu decidi colocar a minha vida, colocar a minha família sob o comando de Deus. E no final dessa história eu quero abençoar as nações. Eu e a minha casa vamos promover a glória de Deus em todo lugar. Amém, meus irmãos?